Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. A Ele e só a Ele seja toda a glória, toda a honra, todo o louvor e toda a adoração. Os irmãos podem sentar. Hoje é uma noite especial para o casal Carla e Rodrigues. E eu quero convidá-los aqui, juntamente com seus filhos, o mais velho, Misael, e o mais novo, Matias Augusto. Misael significa quem é como Deus. Matias significa dom de Deus ou presente de Deus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Nós que fazemos parte de Vida Nova, não batizamos crianças, mas nós temos o costume de apresentá-las em um momento especial, em um culto especial. Hoje, sem sombra de dúvida, é uma noite especial, é um culto especial na vida dessa família. Eles estarão aqui apresentando a Deus, claro e evidente que nos seus lares, nas suas casas, eles já apresentaram, já oraram, já intercederam, desde quando souberam que ele haveria de nascer. Eu quero convidar aqui o pastor Valdir Cleiton para fazer essa oração por essas duas crianças, em nome de Jesus. Eu não tinha nem visto ele ali. Amém, irmãos? E eu gostaria que todos se colocassem em pé nesse instante, e nós vamos apresentar essa família, em especial o seu bebê Matias Augusto e o mais velho, que é Misael. Amém? Coloque suas mãos em direção ao altar e vamos orar por eles. Graça e paz, amém, igreja? Vamos estar orando aqui apresentando essa família abençoada, né? A irmã Carla, Rodrigo, seus filhos, Misael e Matias, não é isso? Deus abençoe. Maravilhoso Deus e soberano Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos, Senhor, nós bendizemos o teu nome e te agradecemos, Senhor, por mais esse dia na tua presença, Pai. Queremos nesta oração te apresentar, ó Deus, a família do nosso irmão Rodrigo, Senhor, a sua esposa, a nossa irmã Carla, Pai, Misael, e em especial, Senhor, este bebezinho, esta criança, Matias, Pai. Que o Senhor, ó Deus, esteja derramando graça sobre a vida desta criança, Pai. Nós apresentamos, ó Pai, esta criança a Ti, consagramos a Ti, Senhor, e pedimos em nome de Jesus que o Senhor continue sustentando em Tuas mãos, derramando graça, misericórdia, Pai. Que o Senhor continue, ó Pai, fazendo com que esta criança a cada dia, Senhor, cresça na graça e no conhecimento do Senhor. Que ele venha ser um vaso de honra em Tuas mãos, que ele venha ser um porta-voz da Tua palavra, Senhor, um homem de Deus, para que onde ele chegue, Pai, o Teu nome seja glorificado, Pai. Abençoa esta criança, apresentamos esta criança a Ti, Pai, e te pedimos, cumpre, Deus, a Tua vontade, Senhor, na vida desta criança, Pai. Abençoa esta família para a glória do Teu nome, Senhor, pois é assim que eu te oro, te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, que Deus abençoe, amém, irmã Carla, a paz, Rodrigo, amém. Deus abençoe, Misael. Deus abençoe essa família abençoada aí, amém, pastor? Deus abençoe. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Hoje é uma noite especial, viu? Nunca mais teremos outra semelhante a esta. Vamos ter outras parecidas, agora semelhante a esta, não. Quero parabenizar o grupo de louvor, glória a Deus, que louvores, eu não tenho dúvidas, o céu está em festa, cada um mais lindo do que o outro, todos eles cristocêntricos, todos eles extraídos com uma mensagem para o louvor e para a glória do Senhor, amém, irmãos? Vamos abrir a palavra do Senhor? Nessa noite nós iremos falar de quem? De Jesus, não pode ser outro. Véspera de Natal se comemora o nascimento de Jesus, embora a gente saiba de antemão que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, embora a gente saiba que nem sabemos o dia que Jesus nasceu. Deus não quis, Deus não revelou, Deus não deixou isso para ninguém ter essa informação. Mas Jesus nasceu. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Eu quero ler com vocês apenas um versículo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2. Eu quero ler com vocês o versículo de número 2. Não perca o hábito de abrir a Bíblia, de ler juntos. Amém? Já está aí na tela. Vamos juntos? Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Mais uma vez, bem bonito, bem forte, hein? Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este
crucificado. Aleluia! Poder sentar. Toda glória, toda honra, todo louvor sejam tributadas a quem? Ao Senhor. Não é a outro, glória a Deus. Irmãos, por quê? Qual a razão de Paulo fazer esta afirmação? Decidi nada saber entre vós, senão a Jesus e este crucificado. Paulo escreve esta carta à igreja de Coríntios e claro e evidente que foi estendido para todos nós. Se você ler o primeiro capítulo, logo no início, ele diz que a carta é direcionada aos coríntios e a todos os santos que estão em todo lugar no mundo, que invocaram a Jesus como Senhor e Salvador. Então, Paulo nos relata que ele decidiu nada saber entre nós, senão a Jesus e este crucificado. Claro e evidente que tem que ter uma explicação para que Paulo tenha dado essa afirmação, para que ele tenha revelado este segredo, essa palavra. Jesus, para ser crucificado, a gente tem que ter uma noção, um certo conhecimento, que ele teve que nascer. Amém? Sabemos que Jesus, antes de nascer, já subsistia. O homem Jesus é que nasceu em um determinado dia, para o louvor e para a glória do Senhor, com uma missão. E muitas muitas vezes, Jesus disse, e ficou registrado, ainda não é chegada a minha hora. Toda vida, todo ser humano tem suas etapas que a gente tem que passar por elas. Jesus veio com uma missão especial, e é o que nós iremos nessa noite falar para vocês. Vamos falar muito a respeito de Jesus. Amém? Mateus capítulo 3, versículo 13 em diante, nos fala a respeito do batismo de Jesus. Quando ele se aproxima de João para ser batizado, e de repente João diz, eu sou quem precisa ser batizado por você. Mas Jesus diz para ele, importa que por enquanto se cumpra toda justiça de Deus. Amém? Então, Jesus veio com uma missão, cumprir a justiça de Deus. Mas não só cumprir a justiça de Deus. Por isso que Paulo diz, decidi nada saber entre vós, senão a Jesus e este crucificado. Como eu disse e repito, cada etapa da vida é fundamental. Jesus nasceu no dia determinado por Deus, nem foi um dia antes, nem foi um dia depois. Nasceu no dia exato. Gálatas, capítulo 4, a partir do versículo 4 está revelado como é que aconteceu, como é que foi o fato. Gálatas capítulo 4, versículo 4 diz assim, vindo porém a plenitude do tempo, Jesus nasceu no tempo certo, no tempo determinado. Vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. É pouco? Se você achar pouco, fique calado. Mas se você achar que é interessante, dê um glória ao Senhor. Porque nós estávamos debaixo da lei, nós éramos escravos do pecado. Deus enviou seu filho, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, para que nós recebêssemos a adoção de filhos, e como filhos, nós hoje somos herdeiros de Deus, para o louvor e para a glória do Senhor. Amém, irmãos? Mas para nos resgatar da lei, Jesus teve que cumprir a lei. Para nos resgatar da lei, Jesus teve que cumprir a lei. Por isso que ele disse a João Batista, importa cumprir toda a justiça de Deus. Nessa noite nós vamos falar algumas coisas na Bíblia que estão relacionadas diretamente à pessoa de Jesus. Nesta mesma carta de Gálatas, que alguns não gostam dessa carta, porque ela revela de uma forma poderosa a mensagem do Evangelho. No capítulo 3, no versículo 10 em diante, Paulo diz assim, prestem atenção. Todos quanto, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer
em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Cristo nos resgatou da maldição da lei, mas para isso Ele teve que cumprir a lei e se tornar maldito em nosso favor, em nosso lugar. Por isso que a gente tem que se reunir, como estamos aqui reunidos nessa noite, e louvar a Deus, e louvar a Jesus, com alegria, com amor, com satisfação, com prazer, amém, irmãos? Porque o que Ele fez por nós, ninguém no mundo poderia fazer. Está escrito, está revelado: abaixo dos céus não existe outro nome que possa nos salvar, que possa nos libertar do poder da lei. A lei, ela não perdoa. A lei, você pode, como diz Tiago, cumprir todos os mandamentos. Se você falhar em um, está condenado. E sabemos que está revelado: ninguém será justificado diante de Deus pelas obras da lei. Amém? Por isso que Jesus disse em Mateus 5, versículo 17: não pensei que eu vim destruir a lei, eu vim para cumprir. Eu não vim destruir, eu vim para cumprir. E todos sabem, e se não sabem, fique sabendo, só Jesus cumpriu toda a lei. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Daí a razão de Paulo dizer de uma forma muito clara para quem quer entender. Com relação à salvação, Paulo diz de uma maneira muito clara lá em Romanos 3, a partir do versículo 21. Se você não conhece, é bom você conhecer, porque esse texto é muito forte. Romanos 3, a partir do versículo 21, diz a palavra do Senhor: mas agora sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída. Por que lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não. É também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justifica pela fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Aí você lê esse texto, você tem que entender que para a salvação é sem lei. A lei não entra. Mas quer dizer que anulamos a lei? Não. Se você examinar as escrituras, você vai entender claramente que é livre da lei aquele que crê em Jesus. Quem não crê em Jesus, a lei continua com o mesmo vigor, com o mesmo poder. Acho que você lembra, talvez não, mas é bom você lembrar. João 3,36 está escrito: aquele que tem o Filho tem a vida eterna. Aquele que não tem o Filho, sobre ele, em cima dele, permanece a ira de Deus.
E agora? Pergunto para você que está aqui, para você que está em casa: você já entregou sua vida a Jesus? Se você não entregou sua vida a Jesus, saiba que sobre você está a ira de Deus. Se Deus não poupou seu próprio filho, antes o entregou por amor a todos nós, e o que será da sua vida se você não entregar a sua vida a Jesus? Não tem outro meio, não tem outra saída, não tem outra opção. Ou Jesus, ou não tem vida. Por isso que Jesus disse de alto e bom som: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Quando o homem entrega a sua vida a Jesus, acontece com ele o quê? Ele recebe de Deus a vida eterna. Não importa o que ele foi, não importa o que ele fez, Deus não vai olhar mais para o que ele fez. Deus agora olha para o que Jesus fez. Nessa carta aos Romanos, que é uma carta muito profunda, no capítulo 4, no versículo 5, está escrito: ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé é atribuída como justiça. Meu irmão, minha irmã, se você crê em Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, a sua fé é atribuída como justiça. Porque o que Jesus fez é para você, o que Jesus realizou é para você. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Me lembro que em uma certa ocasião, Jesus chegou em Samaria, e aí numa aldeia próxima de Samaria, e o povo não quis recebê-lo, não quis que ele entrasse, e aí os discípulos dele queriam destruir. Senhor, vamos orar para vir fogo do céu. Eu disse: o que é isso? Eu não vim para destruir as almas, eu vim para salvar as almas. Jesus não veio para condenar, condenados nós já estávamos. Jesus veio para salvar. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Mas aí as pessoas não entendem e ficam misturando o Velho Testamento com o Novo Testamento, a lei com a graça. Paulo diz de maneira clara, Romanos 11:6, se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça não é graça. Se fosse para colocar qualquer coisa para a salvação, não seria de graça. Até o culto que a gente oferece a Deus é por amor, é por gratidão, é por prazer, porque a gente sabe que Ele nos comprou, que Ele nos salvou, que Ele nos libertou. É por isso que a gente se reúne para louvar e bendizer a Ele com alegria, com prazer, com satisfação. Amém, irmãos? É diferente daquele que faz por obrigação. Há uma diferença muito grande. Então, quem crê em Jesus, quem tem Ele como seu Senhor, como seu Salvador, fique tranquilo, seus pecados foram colocados na cruz. É por isso que Paulo diz: decidi nada saber entre vós, senão a Cristo e este crucificado. O que é que aconteceu na cruz? Só a morte de Jesus? Não. Na cruz aconteceram muitas coisas. O diabo foi ridicularizado, ele foi derrotado na cruz. É lá que está a vitória de Jesus. Ele pensou, ele imaginou que talvez Jesus morresse e acabasse. Não, mas como ele era santo, 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 como ele é santo, 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 como ele será sempre santo, 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 ao terceiro dia ele ressuscitou, e com todo o poder nos céus e na terra. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. 1 Pedro capítulo 2, o que é que aconteceram com os meus e os seus e os pecados de todo aquele que um dia invocou Jesus? O que é que aconteceu? Está escrito, está revelado. 1 Pedro capítulo 2, a partir do versículo 22, diz o Senhor através de Pedro. Primeira carta de Pedro capítulo 2, a partir do versículo 22. O qual Jesus não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, Jesus, quando ultrajado, não revidava com o traje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por sua chaga fostes sarados, porque estavais desgarrados como ovelhas, agora porém vos converteste ao pastor e bispo da vossa alma. Aleluia! Hoje a gente pode bater no peito e dizer: Jesus é meu pastor e não me faltará. Jesus é meu pastor e não me faltará. E ele disse: eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. A minha vida ninguém tira, eu dou de livre e espontânea vontade. Eu tenho poder para dar e tenho poder para receber. Esse poder eu recebi de meu Pai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Talvez nessa noite você aprenda algumas coisas relacionadas à nossa vida e com a vida de Jesus. Se Jesus disse
que a gente deve perdoar o irmão 70 vezes 7 no dia. Eu te pergunto, e quantas vezes Deus nos perdoa? Para pensar um pouquinho. Se Deus disse que a gente deve perdoar 70 vezes 7 no dia, eu te pergunto, e Jesus, quantas vezes nos perdoa? Está entendendo? Nossos pecados foram levados sobre Jesus, e Ele pagou para sempre. Observa o que é que o Senhor nos revela em sua palavra. Efésios capítulo 4, versículo 32, com relação aos nossos pecados, está escrito: antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Passado, nossos pecados já foram perdoados. Sim, aí você pode pensar ou achar e dizer: se foram perdoados, então eu posso fazer o que quiser. Pode, agora se prepare. Suas costas vai pagar um preço caro. Se prepare. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E Ele disse que julga o seu povo aqui. Nossos pecados já foram pagos por Jesus. A culpa dele já foi paga. Agora a consequência, se a gente entrar no mundo do pecado, pode se preparar. Vamos pagar caro. Inclusive eu posso citar várias passagens que tem na Bíblia. Um jovem que cometeu um determinado pecado e o Senhor disse: entregue ele a Satanás, para destruir a carne dele, mas o espírito dele está salvo no dia do Senhor, porque quem pagou por ele foi Jesus. E para alguém tirar da mão de Jesus, tem que ser alguém que tenha poder, muito mais poder do que o sangue de Jesus. E a gente sabe que não existe. Tem que ter algo que tenha mais valor do que o sangue de Jesus, e não existe. Por isso que quando a gente entrega a nossa vida ao Jesus de verdade, pode ficar tranquilo, temos a vida eterna. Quem nos dá é o Senhor Jesus, amém? Segunda carta aos Coríntios, Paulo diz no versículo 21, aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. É por isso que Paulo diz: decidi nada saber entre vocês, senão a Jesus e este crucificado. Mais uma vez eu repito, quem tem Jesus tem a vida eterna. Quem não tem Jesus, sobre ele permanece a ira de Deus. Mas cada etapa da vida tem seu momento especial. Jesus nasceu, momento especial. Jesus foi crucificado, momento especial. Mas Jesus não ficou na morte. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Amém? Ao terceiro dia ele ressuscitou. E está escrito, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Se você depois quiser na sua casa ler esse capítulo, fala sobre a ressurreição. Todo esse capítulo fala sobre a ressurreição. E a partir do versículo 1 diz assim: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei, que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais no dia em que ele escreveu essa carta, a maioria deles ainda sobrevivia. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como que por um nascido fora de tempo. Jesus está vivo, Jesus ressuscitou, aleluia, glórias ao nome do Senhor Jesus. E se ele não tivesse ressuscitado, a nossa fé era vã, não valia de nada. Decidi nada saber entre vós, senão a Jesus e este crucificado. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Foi isso que Paulo diz, porque ele começa a mostrar, ele começa a falar que tudo teve que passar pela cruz. Pela cruz. E é isso que ele diz. Sabemos que a salvação está na mensagem da cruz. Primeira carta aos Coríntios 1,18 está escrito: certamente a mensagem da cruz é loucura. Para quem? Para quem se perde. Certamente a mensagem da cruz é loucura. Para quem? Para quem se perde. Mas para nós que cremos, poder de Deus. Para nós que somos salvos, poder de Deus. E observa o verbo.
Observe o verbo que Paulo usa. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que seremos, não. Para nós que somos. Amém? Diga, eu sou salvo na pessoa de Jesus. Diga, eu sou salvo na pessoa de Jesus. Não é pelos meus méritos, não é pelos seus méritos, longe disso, nem pensar. A glória é de Jesus, a honra é de Jesus. Quando Paulo escreve a Tito, no capítulo 3, versículo 5, ele diz: não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador, renovador do Espírito Santo que ele derramou sobre nós. Aleluia! Não me envergonho da mensagem da cruz. Não me envergonho do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. E é por isso que Paulo diz em 1 Coríntios 1, 21, Deus aprova salvar pela loucura da pregação os que creem. Porque parece loucura. Como é que pode um negócio desse? O camarada pintou, bordou e fez tudo mais e de repente chega, agora sou salvo. Agora sou salvo. E é uma mágica, para nós não, mas para Deus, Ele determinou. Ele fez tudo através de Jesus. Amém, irmãos? Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Se você não entende, mas é importante você saber que na vida de Jesus está traçado toda a história. O dia que ele nasceu, que foi na plenitude dos tempos. O dia que ele chegou e disse, agora é chegada a minha hora. E ele foi entregue e foi crucificado. Também ele disse antes de morrer que ao terceiro dia ressuscitava e ressuscitou. E ele fez outra promessa: eu voltarei. Eu voltarei. Eu voltarei. Amém? Se você não crê nisso, se você não acredita nisso, mas escuta o que é que está em 1 Coríntios 16, versículo 22. Primeira carta aos Coríntios 16, 22. Se alguém não ama o Senhor Jesus, anátema. Se alguém não ama Jesus, seja amaldiçoado. Ou seja, já está amaldiçoado. Já está debaixo da lei, continua debaixo da lei, é amaldiçoado. Mas em seguida Jesus diz, Maranata, através de Paulo, ora vem Senhor Jesus. Acredito que você que está aqui anela, deseja, sonha, aspira com esse momento especial. Estava ali com o Marcelo e a gente conversando a respeito de uma passagem linda que apareceu aí do mar. E a gente comentava, imagina como será nos céus. Se na terra tem uma imagem linda dessa, imagina no céu. Por isso que Paulo foi arrebatado até o terceiro céu. E ele viu coisas que ele disse, não é lícito o homem saber. Não posso falar para o homem, não posso dizer o que eu vi, não posso relatar aquilo que eu vi. E para que eu não me engrandecesse, para que eu não ficasse orgulhoso do que eu vi, Jesus enviou um mensageiro, um espinho na carne para me perturbar, para me esbofetear, para me perturbar. E eu pedi a Jesus 3 vezes, tira de mim, tira de mim, tira de mim. E Jesus disse, a minha graça te basta. Tenta imaginar como será nas mansões celestiais. O Senhor revela que as ruas serão como ouro. Olha, vamos pisar em ouro. Tanta gente no mundo que não sabe nem o que é ouro praticamente. Quando tem alguma pedra pequena, alguma peça pequena, porque é muito caro. Jesus relata que a gente vai andar em ruas de ouro. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Isso é uma expressão figurada para que a gente possa entender a grandeza, a beleza, a magnitude que está lá nos céus. Jesus vem buscar. Amém? Jesus vem buscar. Existe uma confusão no meio da teologia. Um diz que ele vem de um jeito, que ele vem de outro, que ele vem dali, que ele vai, que ele tal. Não importa, o importa é que ele vem. Amém? E ele chamou seus discípulos, quando eu estava perto de partir, no capítulo 14 do Evangelho de João, ele relata algo que é maravilhoso. Os 3 primeiros versículos de João, versículo 14. Disse Jesus, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Aleluia! Eu vou morar com Jesus. Você vai? Eu vou morar com Jesus. Vamos juntos? Eu vou morar com Jesus. Eu posso mentir, você pode mentir, agora Jesus não pode mentir. Ele é fiel. Suas palavras vão se cumprir tranquilamente.
É só chegar o tempo, é só chegar a hora. Ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai tem muitas moradas. Eu vou preparar o lugar, e quando estiver preparado, eu voltarei e vos levarei, e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês também estejam comigo. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Um dia, não sei quando, mas um dia estaremos com Jesus. Um dia, eu sempre digo de vez em quando, pode ser nosso último dia aqui na terra. Estamos aqui no último domingo, porque no próximo domingo já é o final de ano. Quer dizer, a gente não pode perder as oportunidades, porque é aqui na terra que Deus nos dá o privilégio da gente louvar Ele na dor, da gente louvar Ele no sofrimento, da gente louvar Ele na aflição, da gente louvar Ele nos momentos difíceis, porque lá no céu não vai ter dor, não vai ter sofrimento, não vai ter aflição. Lá nos céus é glória a Deus e aleluia para sempre. Agora aqui na terra, Deus nos dá a oportunidade, o privilégio da gente adorar Ele em meio à dor, em meio ao sofrimento, em meio a uma cadeira de roda, em meio a uma enfermidade, em meio a uma crise financeira, em meio a uma crise conjugal, em meio a muitas situações. Deus nos dá essas oportunidades, e isto chama-se privilégio. Assim também como o Senhor nos dá o privilégio da gente trazer o dízimo, trazer a oferta e contribuir para o reino de Deus. Não que Deus precise, que Deus não precisa de nada, Ele é autossuficiente, é Ele que nos dá todas as coisas, mas Ele nos dá a honra, Ele nos dá o privilégio da gente contribuir para o seu louvor e para a sua glória, não por obrigação, mas por amor, com alegria, com prazer. Eu poderia pegar, você poderia pegar nosso dinheiro e gastar no que quisesse, mas a gente pega e diz: Senhor, foi tu que me deu, eu vou separar uma parte para o teu louvor, para a tua glória, para a tua obra, para o teu reino. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Lá não vai ter isso não. Lá ninguém vai tirar a oferta não. Lá ninguém vai pagar dízimo não. Lá ninguém vai dizer nada não. Lá vai ser tudo para o louvor e para a glória do Senhor. É aqui que a gente tem a oportunidade. É aqui que a gente tem essa oportunidade que o Senhor nos dá. E isso chama-se privilégio. Privilégio que o Senhor nos dá. Mas tem pessoas que não entendem assim. Isso é uma oportunidade de ouro que o Senhor nos dá, de adorar Ele no meio da dor, do sofrimento, de ofertar, de contribuir, às vezes com necessidade, mas a gente dá por amor, por gratidão, por tudo que Ele tem feito, porque não tem como pagar. Não tem como você pagar o que Jesus fez por nós. O que Ele fez por nós não tem como pagar. É por isso que Paulo diz: decidi nada saber entre vocês, senão a Jesus e este crucificado. Decidi nada saber entre vós, senão a Jesus e este crucificado. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Quer ser salvo? Quer ter seus pecados perdoados? Quer ter vida eterna? Não tem outra opção. Não tem outro meio. Ou você se submete a Jesus, ou então você continuará sem salvação. Quer cumprir a lei? Procure cumprir a lei. Quer guardar a lei? Procure guardar a lei. Se você conseguir, você vai quebrar o que está revelado. Porque o Senhor diz: ninguém será justificado por obras da lei. Se tivesse alguém que pudesse ser justificado por obras da lei, não precisava Jesus ter vindo. A lei, ela veio justamente para mostrar a nossa fragilidade, a nossa vida incorreta, a nossa vida errada. Pecamos, falhamos, cometemos erros, cometemos pecados, sim, porque somos pecadores. Se não fosse Jesus santo, se não fosse Jesus santo, se não fosse Jesus santo, se não fosse Jesus crucificado, se não fosse Jesus que foi para a cruz, nós estávamos perdidos. Mas graças a Jesus, é como Deus revela, Ele, Jesus, é a propiciação pelos nossos pecados, não só pelos nossos, mas pelo do mundo inteiro. Decidi nada saber entre vós, senão a Jesus e este crucificado. Você que está aqui nessa noite, você que está em casa, como é que você imagina, como é que você pensa a respeito da salvação? Você acha que é pelos seus méritos? Você acha que é pela sua vida? Você acha que é pelas suas obras? Você acha que você está conseguindo? Você acha que você está conquistando? Você pensa que você está fazendo alguma coisa que vai contribuir para a sua salvação? Nem pense. Com respeito à salvação, tudo foi feito por Jesus. Tudo foi feito por Ele. Tudo foi realizado por Ele. Tudo foi feito por Ele. Pai,
o Deus, o Todo-Poderoso, ele revela que ele estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como que se Deus rogasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Deus fez tudo. Deus fez tudo. A glória é dele, a honra é dele, o louvor é dele. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Não é à toa que quando Jesus nasceu, cantaram: hoje nasceu, hoje veio salvação, hoje chegou salvação. Eis que vos trago grande nova de alegria. Hoje nasceu o Salvador, hoje nasceu o Salvador, Jesus Cristo, aleluia, bendito seja o seu santo nome. Natal tem nada a ver com Jesus, porque Jesus não nasceu nesse dia, mas importa que ele nasceu, que ele viveu, que ele cumpriu a lei, que ele fez tudo quanto era para fazer, e que ele foi crucificado pelos nossos pecados, e que ele ressuscitou para a nossa justificação e para a justificação de Deus. Para que Deus pudesse declarar justo, para que Deus pudesse declarar justificador daqueles que têm fé em Jesus. É pela fé. É pela fé. Amém? É pela fé. Pela fé em quê? Pela fé em quem? Em Jesus. É pela fé em Jesus. É pela fé na pessoa de Jesus. Eu sei que você hoje tem uma vida íntegra. Eu sei que é nosso dever. Todos devemos ter uma vida íntegra. E às vezes, por ter uma vida íntegra, por ser um cidadão de bem, por cumprir com seus deveres, por ser uma pessoa irrepreensível depois de cristão, vem aquela sensação que você é salvo porque você tem uma vida íntegra. Não, nem pense nisso, nem em sonho, nem em sonho. Você é o que você é graças ao Senhor Jesus. Você tem o que você tem graças ao Senhor Jesus. Você tem vida eterna graças ao Senhor Jesus. Você é salvo graças ao Senhor Jesus. Não é pelos seus méritos. É Jesus. Foi Ele. Foi Ele. A salvação foi Ele que nos proporcionou. Foi Ele que nos deu. E para isso Ele pagou um alto preço. Tem até uma canção que diz: eu sei que foi pago um alto preço. E é verdade. Um alto preço. Para satisfazer a justiça de Deus, teria que ser um alto preço. E é por isso que Jesus cumpriu tudo. É por isso que ele disse, e eu repito: João, é para batizar, porque importa cumprir toda justiça. Não é apenas uma parte, é toda justiça. Amém? Decidi nada saber entre vós, senão a Jesus e este crucificado. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, você que está em casa nos assistindo, se você não tem ainda Jesus sobre a sua vida, se você não invocou Ele ainda como seu Senhor, como seu Salvador, faça, porque sem Jesus não tem como a gente ser salvo. Sem Jesus permanece a ira de Deus. Sem Jesus estamos debaixo da maldição, estamos debaixo da lei e vamos ter que enfrentá-la. E aí? Agora com Jesus estamos seguros. Com Jesus estamos salvos, com Jesus estamos protegidos, com Jesus temos a vida eterna. Ele garantiu, Ele disse e ficou registrado: as minhas ovelhas ouvem. Se você crê em Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, você se torna ovelha dele, você passa a ser um discípulo dele, você passa a ser alguém que vai seguir ele, e ele lhe chama de ovelha. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna. Das minhas mãos ninguém pode arrebatar, ninguém pode tirar. Meu Pai que me deu é maior do que todo, e da mão de meu Pai ninguém pode tirar. Aleluia, glória a Deus. Decidi nada saber entre vós, senão a Jesus e este crucificado.